Dário de Paula. Entrevista. Bom, quem está acompanhando o nosso programa pelo nosso canal no YouTube já viu que está aqui o doutor Marco Antônio Manarino, cirurgião vascular. Ele atua pelo SUS em Barra Mansa e Volta Redonda e tem uma reputação muito boa. Eu vou confessar publicamente um contato que eu tive com o atual vice-prefeito de Volta Redonda, o engenheiro Sebastião Faria, que durante muito tempo dirigiu e voltou agora a dirigir o Hospital São João Batista, onde o doutor Marco Antônio Manarino trabalha. O doutor, antes de lhe dizer bom dia, o Faria conhece todo o corpo médico da região. Eu perguntei para ele, eu queria um bom cirurgião vascular. Ele falou, não tem outro, Marco Antônio Manarino. Você sabe disso, sabe que ele é seu admirador do profissional. Bom dia. Bom dia, Dário. Bom dia aos ouvintes. Então, eu já trabalho com o engenheiro Sebastião Faria há muitos anos, né? Uhum. Desde a última gestão do prefeito Neto. Depois ele me convidou para trabalhar em Angra dos Reis. Você também foi para Angra dos Reis? Fui, né? Fiquei alguns anos lá, montei a equipe lá no Hospital da Japuíba. Depois eu voltei e a equipe continuou lá. Uhum. E agora ele voltou para o São João Batista e estamos juntos de novo. De novo. E assim, existe uma confiança mútua. Eu tenho adoração por ele. E ele confia, porque eu já estou lá no São João Batista há 16 anos, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um serviço bem organizado. Felizmente, as coisas funcionam bem lá. Bom, e o atendimento pelo SUS é um negócio complicado, né, doutor? Complicado. Complicado e, assim, a gente lida numa especialidade, cirurgia vascular, principalmente a parte da alta complexidade, que quando eu comecei a trabalhar aqui na região em 2004... todos esses pacientes eram transferidos. Eram todos transferidos ou para Cabo Frio ou para a cidade do Rio de Janeiro. A gente não tinha aqui na região nenhum serviço que fizesse os procedimentos de alta complexidade. Uhum. Então, assim, a gente conseguiu nessa última década, principalmente nos últimos 8 anos, organizar uma estrutura muito boa. Tanto no São João Batista quanto na Santa Casa de Barra Mansa. Uhum. A gente criou um programa de residência médica pelo MEC e, assim, isso é um motivo de orgulho muito grande, porque a gente hoje praticamente não existe mais a transferência do paciente. Pelo contrário, a gente recebe hoje 27 municípios da região. Em Volta Redonda e Barra Mansa. Em Volta Redonda e Barra Mansa. No atendimento SUS. No atendimento SUS da cirurgia vascular. E tem possibilidade de atender a todos esses municípios, doutor? Então, o Ministério da Saúde, ele cria um polo para cada 2 milhões de habitantes. O que acontece é que a doença mais prevalente na cirurgia vascular são as varizes, né? Uhum. Mas varizes não faz parte da alta complexidade. Uhum. Então, acaba que o que vem para a gente tratar são as patologias mais graves. Os aneurismas de aorta, os pacientes que têm obstrução de carótida com risco, ou então com os acidentes vasculares isquêmicos, as pessoas que correm risco de amputação por má circulação nos membros, os pacientes de hemodiálise. Então, o Ministério da Saúde, ele cria um polo para cada 2 milhões. Então, ele criou o polo na Santa Casa, tem lá o serviço da Angiobarra, que é o serviço da hemodinâmica, onde esses doentes são referenciados, e o São João Batista acaba que trabalha junto, porque a equipe é a mesma. Então, a gente consegue compor os 2 hospitais. E as cirurgias são feitas tanto no São João Batista quanto na Santa Casa? Isso. Agora me diz uma coisa, voltaram as cirurgias eletivas no São João Batista recentemente. Nesse período grave da pandemia, as cirurgias estavam suspensas? Não, não essas não são eletivas, essas, né? Não pararam. Essas não pararam. A alta complexidade não parou. A gente continua realizando. O que acontece é o seguinte, a gente tem dentro da alta complexidade, hoje em dia, 80% dos procedimentos a gente consegue resolver o que a gente chama pela via endovascular. A gente não abre mais o paciente. Então, a gente consegue resolver
o que a gente chama de tratamento percutâneo. Então, a gente consegue resolver pela virilha. Isso é naquele tipo da cirurgia por videolaparoscopia? Não, mais ou menos isso? Não. É mais ou menos. A cirurgia do vídeo, ela é mais a parte do abdômen, né? Ou do tórax. Certo. É como se fosse o cateterismo cardíaco ao invés de abrir o coração. A angioplastia coronariana é feita pela virilha ou pelo punho, ao invés de abrir o peito. Então, hoje, por exemplo, a gente trata a carótida sem abrir o pescoço, a gente trata pela virilha. A gente trata um aneurisma de aorta sem abrir o abdômen, pela virilha. Então, hoje em dia, 80% dos pacientes a gente consegue tratar pela via endovascular. E a referência do Ministério da Saúde é a Santa Casa. Então, 80% dos doentes a gente trata em Barra Mansa. Certo. Os outros 20%, aí sim a gente trata Volta Redonda e Barra Mansa. E acaba que Volta Redonda, por ser um polo de trauma, a gente fica muito preso no paciente de trauma, que muitas vezes o cirurgião vascular está envolvido. É principalmente trauma de membro. A gente recebe muito acidentado de moto, de carro, e geralmente a fratura vem junto com a lesão vascular. A verdade é que o Hospital São João Batista se transformou num hospital de referência ao longo desses anos todos, né, doutor? E o acidente acontece na Baixada. O pessoal da Nova Dutra, vendo a gravidade do paciente, traz para o Hospital São João Batista em Volta Redonda. É um fato que é notório, não é? Sim. E não é só acidente. Hoje em dia a gente vê muito paciente que mora na Baixada, Queimado, Seropédica, que tem familiar aqui na região e que vem para o São João Batista porque não consegue atendimento no Grande Rio. A verdade é essa. Agora, nós estamos conversando, gente, com o doutor Marco Antônio Manarino, cirurgião vascular, que atende pelo SUS em Volta Redonda e Barra Mansa e que está falando sobre esse trabalho que é de fundamental importância para a população de 28 municípios. As cirurgias vasculares que são feitas não só no Hospital São João Batista em Volta Redonda, mas principalmente na Santa Casa de Barra Mansa, que está preparada para isso, né? Tá. A Santa Casa, na última década, ela passou uma transformação absurda. E eu tive a oportunidade absurda de vivenciar. No bom sentido, no né, bom doutor? sentido. Eu tive a oportunidade de vivenciar a mudança. A Santa Casa hoje, ela tem, se eu não me engano, 25 leitos de UTI. O serviço de hemodinâmica a gente inaugurou agora, a Angiobar a gente inaugurou até com a presença do governador, há 60 dias atrás. Então, a gente ampliou ele. São mais de 400 metros quadrados. A gente tem uma capacidade instalada para quase 20 procedimentos. E a gente fez agora, a gente atingiu a marca de 35 mil procedimentos em 13 anos. Bom, o doutor falou sobre o aneurisma de aorta, não é isso? Sim. Eu queria que o doutor até explicasse para as pessoas, porque às vezes as pessoas sentem uma determinada, um determinado incômodo na parte, na barriga mesmo, não é? Região pélvica? Sim. Sei lá. E não sabe do que se trata. De repente descobre que está com aneurisma de aorta. E em algumas oportunidades já conversei com pessoas e as pessoas falam assim: olha, o médico disse que isso aqui é uma bomba ambulante, pode explodir a qualquer momento. Mas às vezes demora 5 anos, 6 anos para a pessoa precisar fazer a cirurgia para resolver o problema. E isso dá muito mais em pessoas da terceira idade, doutor? O aneurisma de aorta, ele é mais prevalente a partir da 5ª, 6ª década, porque ele é uma doença degenerativa. A parede da artéria vai enfraquecendo, está muito relacionado ao cigarro, à hipertensão. Atenção, fumantes do meu Brasil. Atenção, fumantes do meu Brasil. Escutem o que está dizendo o doutor Marco Antônio Manarino, cirurgião vascular, sobre aneurisma de aorta. O cigarro é um grande fator de risco para o desenvolvimento do aneurisma. Existe uma predisposição genética também, então é muito comum a relação familiar, a hipertensão e a idade. A gente não vê aneurisma de aorta em paciente jovem, porque é uma degeneração da parede da artéria. E geralmente os aneurismas são silenciosos porque eles demoram a crescer. A partir do momento que eles atingem um certo diâmetro, aí sim
o paciente começa a sentir. Ele pode começar a sentir quando o aneurisma começa a comprimir as estruturas ou quando está na iminência ou na ruptura. Mas geralmente aí já são os aneurismas grandes, de 8, 9, 10 centímetros. A grande maioria dos aneurismas são diagnosticados ao acaso. Hoje em dia, o principal exame que faz diagnóstico de aneurisma é o ultrassom. Ultrassom simples. É muito comum fazer diagnóstico quando vai fazer um ultrassom da próstata, um ultrassom do abdômen para investigar uma cólica, e aí durante o exame faz o diagnóstico do aneurisma. É muito comum, por exemplo, as pessoas têm cólica, pensa que é de vesícula, é de rim, pensa que é cólica renal, é de vesícula. E aí a ultrassonografia mostra, e aí acaba mostrando também o aneurisma. Aparece o aneurisma no achado. No achado. E qual é o procedimento, doutor? Achou o aneurisma, vai fazer logo a cirurgia ou espera, Não, sei lá? Então, a grande indicação de tratar o aneurisma é o diâmetro. Então, a gente só trata o aneurisma na mulher acima de 5 centímetros e no homem acima de 5,5. Porque a gente sabe que abaixo disso eles não rompem. Então, a gente acompanha os aneurismas menores que 5 e trata os aneurismas maiores que 5. Maior que 5, a cirurgia é recomendada imediatamente. É recomendado e hoje a gente tem a via endovascular, que a mortalidade, eu não vou falar zero, porque em zero em medicina não existe, né? É verdade. Mas antes, os aneurismas de aorta eram tratados com a barriga aberto. Abdômen aberto, transfusão, anestesia geral, um pós-operatório mais complicado. Hoje a gente trata com uma abertura na virilha e a mortalidade é menor do que 1%. Agora o tratamento, então, é muito... vamos dizer isso, muito moderno. Né? Muito assim. Ele mudou muito na última década e tudo feito pelo SUS. Tudo feito pelo SUS. Tudo feito pelo SUS. Essa é que é a grande verdade. Agora, o doutor citou que são os problemas vasculares mais graves. E varize não é problema grave considerado pelo SUS. Aí não faz pelo SUS. Como é que a gente faz então, doutor? Não, faz pelo SUS sim. O que eu digo é assim... Varizes não está dentro do rol do Ministério da Saúde de procedimento de alta complexidade. Sim. Então, como é média, o tratamento de varizes fica restrito para cada município. Então, como funciona em Volta Redonda? Em Volta Redonda, o tratamento de varizes é feito no Hospital do Retiro. E a gente tinha um projeto antes da pandemia para começar a fazer esses tratamentos no São João Batista através de uma técnica de espuma, que é uma técnica mais moderna e que a gente consegue resolver uma grande maioria dos doentes. Sei. E que a gente está reativando agora, já tem a conversa com o Dr. Flávio, que é o diretor médico, e nós estamos esperando a pandemia. Já está passando, a gente vai reativar esse projeto para tratar no São João Batista. Em Barra Mansa, trata no Hospital do Retiro, então, pelo SUS, trata varizes. Sim. E não é considerada cirurgia estética, né? Não. Assim, existe o lado estético, mas varizes é uma doença. Tem muito paciente que tem doença varicosa e tem muitos sintomas de dor, de peso, cansaço, úlcera varicosa, sangramento. Essas pessoas têm indicação de tratar não pela estética. Tem que usar meia, não é? Tem que usar meia elástica para evitar esses sintomas, para aliviar a pressão sobre a pele, para tratar ali o eczema, a ferida da pele. Mas assim, a varize não coloca a vida e nem a perna em risco, diferente dos aneurismas, das lesões de carótida e do entupimento da circulação das artérias da perna, que é o que a gente mais trata na alta complexidade. São as pessoas que fumam, os diabéticos, que entopem a circulação da perna e aí chegam naquela fase de não conseguir andar ou mais na frente de ter a ferida, a gangrena e corre risco de amputação. Esses são os pacientes que a gente recebe mais dos 28 municípios. Em Volta Redonda, então, o tratamento é feito de varizes no Hospital do Retiro. E a Santa Casa de Barra Mansa também faz? A Santa Casa faz do morador de Barra Mansa. Os outros municípios, cada um município tem que arcar com o seu tratamento da média complexidade. A gente não consegue absorver, porque aí sim, essa demanda a gente não tem como. E não é possível fazer, então, em Barra Mansa e Volta Redonda. Existe um estudo do Ministério da Saúde que 50% da população brasileira tem varizes. 25% é sintomática, 25% não tem sintoma.
Então, se a gente considerar, metade da população tem varizes nos membros inferiores. Normalmente, então. E varizes não é privilégio da mulher, o homem também tem, Homem né? também tem, né? Não é a mesma proporção, porque o lado hormonal faz uma certa diferença, a gestação também é um fator que agrava mais, mas homem com certeza também tem varizes. Também tem. Tem. Olha, gente, são 8h24, hora do gostoso café favorito. Que prazer grande falar com o Dr. Marco Antônio Manarino, cirurgião vascular de Volta Redonda e Barra Mansa. Sérgio Luiz está querendo dar um pitaco, por favor. Não, interessante, espetacular a entrevista, né? Claro. Aí depois ele disse que o entrevistador é que é bom. Não, aqui, não. Quando o entrevistado domina o assunto, não tem entrevista ruim, mais nada, na verdade. parabéns, doutor. Sensacional. Agora, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre embolia pulmonar. Sim. Como é que acontece? Também é proveniente... A embolia pulmonar, ela é o deslocamento de coágulo para a circulação pulmonar, né? Então, geralmente, ela acontece quando a gente tem a formação de um trombo, de um coágulo, geralmente nos membros inferiores. Geralmente não está relacionada a varizes. Geralmente está relacionada àquela pessoa que fica muito tempo acamada, no pós-operatório, e aí ela desenvolve o que a gente chama de uma trombose venosa profunda, ou seja, ela tem um trombo na circulação profunda. Porque varizes são aquelas veias dilatadas que estão localizadas embaixo da pele, no subcutâneo. A trombose venosa não. A trombose venosa é a formação de coágulo nas veias que estão lá dentro dos músculos, né, próximo dos ossos. Então, a partir do momento que forma um trombo dentro daquelas veias, esse trombo pode migrar. E uma vez que ele migra, entra na circulação e ele é drenado pelo coração. Quando chega no coração, o coração bombeia ele para o pulmão. E aí sim, quando ele chega no pulmão, ele obstrui a circulação pulmonar. E aí a pessoa tem todos aqueles sintomas de falta de ar, de dor no peito e com a mortalidade muito alta, dependendo da quantidade de coágulo que deslocou para o pulmão. E depende também de uma velocidade, de uma rapidez na percepção, no diagnóstico. Diagnóstico e tratamento. Uma vez que tem um quadro de trombose venosa, o que a gente faz é a anticoagulação imediata. Uma vez que se começa com a medicação anticoagulante, a gente consegue evitar a embolia pulmonar. Pode levar a um AVC, doutor? Não. O AVC normalmente ele vem quando tem algum comprometimento na circulação cerebral. Até existe o risco de AVC na embolia pulmonar, mas é quando tem uma malformação no coração. Aí é muito raro. O doutor está falando em trombose, vamos viajar agora para o lado da pandemia. O vírus tem provocado muita trombose. Os pacientes que são contaminados pelo vírus Covid-19 estão enfrentando esse problema também, né, doutor? Muito. A gente, nesse último ano e meio, a gente passou assim, a gente teve muito caso grave e o que a gente observa é que o vírus, ele provoca uma lesão no endotélio, que é a camada interna do vaso, não só das veias, como das artérias. Então, a gente teve muita cirurgia complexa em pacientes jovens, inclusive com amputações, em casos graves, de trombose arterial, de pacientes de 20, 30, 40 anos que não tinham comorbidades. Jesus amado, né? Que coisa impressionante. Não tem explicação, né, doutor? E é, inclusive, a fisiopatologia da doença grave pulmonar, porque ele trombosa a circulação pulmonar. O problema da gravidade da circulação do componente pulmonar no Covid não é só a lesão do alvéolo, é a trombose da microcirculação pulmonar. E o índice de mortalidade é altíssimo, né? Altíssimo. Uma vez que se percebeu no meio do ano passado, a gente começou a já tratar os pacientes com início de sintomas com anticoagulação, né? Então, hoje em dia, a gente diminuiu muito a incidência de trombose, porque uma vez que se faz diagnóstico de Covid, antes de entrar na fase inflamatória, a gente já começa com anticoagulante profilático. A gente demorou um pouco. Depois que entendeu que ia se transformar em trombose, já há um princípio de prevenção, né? Sim, o mundo demorou alguns meses para entender que o Covid era também uma doença trombótica. Depois que percebeu e começou a usar anticoagulação mais agressiva, a gente diminuiu. Mas mesmo assim a gente continua vendo toda semana paciente jovem com gangrena, com trombose arterial, trombose venosa, em alguns casos amputação. Muito difícil o combate. E a amputação bilateral, que é pior ainda.
Esse é o grande drama que a gente tem enfrentado e a tempestade vai passar, né, doutor? Tá passando. Assim, os hospitais já estão bem mais tranquilos, né? As coisas já estão voltando à normalidade. Olha, gente, eu quero agradecer ao doutor Marco Antônio Manarino, cirurgião vascular, que atua pelo SUS em Volta Redonda e Barra Mansa. Entrevista maravilhosa. Acho que se a gente quisesse, ia continuar conversando aqui durante o resto do dia. Porque, com certeza. Isso é papo que se alonga, né? Assunto não falta. Então, vamos convidá-lo a voltar aqui numa próxima oportunidade. Vai ser um prazer muito grande para a gente falar sobre o tema cirurgia vascular em Volta Redonda e Barra Mansa. Volta Redonda e Barra Mansa, atendendo a 28 municípios pelo SUS. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa. 35 mil procedimentos em 13 anos. Faz parte, tá vendo? Doutor, mil. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa e uma nova oportunidade vai acontecer, nós vamos convidá-lo de novo. Vai valer a pena. Com certeza. O prazer foi meu. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conhecê-los. Obrigado. Se você precisa de um amigo, você pode contar. É só ligar o rádio quando